Primeiramente, gostaria de agradecer a aceitação do convite para nos conceder essa entrevista, uma entrevista onde iremos falar sobre as memórias que teve sobre os meios de comunicação, sobre jornais, sobre revistas, para o projeto que trata das memórias dos portugueses e portuguesas sobre notícias, sobre meios de comunicação. Obrigada. Poderia me contar um pouco de si, o seu nome, quantos anos tem e onde nasceu, por exemplo? O meu nome é Amândio Lopes Silva, nasci a 18 de agosto de 46, numa terra chamada Pero Viseu, na Beira Baixa. Fica ali nos fundos da Serra da Estrela, onde frequentei a escola primária, onde vivi com minha mãe, minha irmã, meus avós. O meu pai estava ausente, alguns nos Açores, e a vida realmente foi difícil, porque aquilo é um meio rural muito interior, onde em 46, fim da guerra, Segunda Guerra Mundial, era muito difícil, e foi, mas enfim, a vida passou. Nós crescemos. Passado a quarta classe, vim para Lisboa, onde comecei a trabalhar e acabei de trabalhar aos 70 anos, de maneira que foi uma vida preenchida com muitas atribulações pelo caminho, muitas profissões que pratiquei. Poderia me falar das profissões que praticou ao longo da vida? São assim muitas, talvez apontar algumas que o marcaram mais? Seu primeiro trabalho, por exemplo? Olha, o meu primeiro trabalho foi com um pintor italiano, Marino Guandalini, onde eu aprendi coisas que jamais sabia que existiam, mas aconteceu. O trabalho em si, que nós, os principiantes, fazíamos, era forrar as telas dos quadros por detrás, as telas deterioram-se muito, com bolores, com umidades, com tudo isso, e ele trabalhava muito para o Museu de São Roque, em Lisboa, e era quem dava muito trabalho ao professor Marino Guandalini. E então, esse trabalho, nós fazendo várias vezes, acabámos por ter interesse depois quando víamos o produto final, porque nós fazíamos aquilo, forrávamos, esticávamos as telas e não sei o quê, e depois aquilo passava para outro departamento, chamemos-lhe assim, onde havia já os restauradores que preenchiam aquelas lacunas que estalavam da pintura, que era batomate, que era não sei o quê. Nós às vezes íamos lá espreitar como é que eles faziam, e ver aquele produto final depois. Nós não percebíamos nada daquilo, isto está bonito, ficou bonito. E a primeira profissão marca sempre, não é? Sim, a primeira profissão marca sempre. E as outras que vieram depois, assim? a seguir, entrei num campo de marcenaria, onde estive realmente a trabalhar há alguns anos e tive a sorte de encontrar gente que gostava de mim e gostava de me ensinar. Isso foi muito bom, porque eu saio de uma situação para outra completamente diferente. E então foi engraçado, fui ganhar muito mais dinheiro nessa altura, que sem perceber quase nada daquilo. A evolução foi rápida, felizmente, e tive gente a desafiar-me para ir para outras oficinas a trabalhar. Mas eu gostava daquele patrão, chamava-se Natalino, que a terra lhe seja leve, que foi o melhor patrão que eu tive até hoje. E já tenho 78 anos. E foi muito interessante. E saí de lá para a tropa. E esse tempo todo aconteceram muitas coisas, pronto, e engraçadas, outras nem tanto. Mas sabe, o passado, seja para quem for, para os jovens ou menos jovens, que é o meu caso, tem situações interessantes. Nós lembramos de coisas, eu às vezes lembro-me de coisas e dou comigo a rir-me sozinho porque aquilo aconteceu.
é uma situação São de as nós gostamos de lá memórias estar, mas não que conseguimos vêm, lá não é? ficar. Nós temos que sair do passado, tem que ser assim, não é? Mas é bom a gente recordar aquelas coisas boas e sentimos bem com isso. Pronto, Quando se reformou, então, já estava em uma outra profissão. Quando? Se reformou, já tinha uma outra profissão. Sim, depois quando saí do Senhor Natalino, fui para a tropa. Estive no ultramar 26 meses, lá a lutar pela pátria, como nós dizíamos na altura. E quando regressei, entrei noutra profissão. Entrei numa grande empresa que é o Entreposto Comercial, que é o importador da Nissan em Portugal. Curiosamente, quando cheguei, por portas e travessas, alguém me diz: "Epá, eles estão a admitir assim, assim, assim." E havia uma senhora que era muito amiga da minha irmã, lá vizinha mesmo, e acabou por trazer uma proposta para lá da direção pessoal, onde ela trabalhava, de maneira que eu entrei logo. E foi fácil entrar. E eu dei por mim, passado 20 dias, ou um mês, nem chegou a um mês, de vir do norte de Moçambique, de Vila Cabral. De repente estou no meio de uma quantidade de mulheres lindas, uma quantidade de homens que eu não conhecia, uma quantidade a preencher papéis, isto é para isto, isto é para isto, isto é para aquilo. E assim, o que é que eu faço? Eu estava a mim a pensar: o que é que eu faço aqui? Eu era marceneiro, no fim não era marceneiro, mas estava. Verifiquei que aquilo era mais fácil de aprender do que era um marceneiro. E às vezes, um dia, já passado algum tempo, discutia com um amigo meu lá do Entreposto. Eu disse: "Bem, isto aqui, a malta aqui para trabalho, não é trabalho nenhum." Eu, quando trabalhava em marceneiro, a gente agarrava numa coisa que era mais dirigida ao restauro de móveis antigos. A gente agarrava no móvel que estava assim, estava assado dos antiquários, e a gente punha aquilo em pé, punha aquilo direitinho, não sei, e ficava impecável. A gente aqui, papel para aqui, papel lá para está aí, não sei. Contexto, não é? É completamente fora do Então contexto. reformou-se nessa empresa? Não, eu não me refiro a essa empresa. Sabe, as empresas hoje cada vez mais acabam por descentralizar os serviços e arranjam serviços cá fora. Falta-me o termo agora, mas não interessa. Arranjam microempresas a trabalhar para a grande empresa para que façam determinados serviços que eram feitos em muitos departamentos lá no interior da empresa. E isso que acontece, eles não têm empregados que exigem aumentos, não têm empregados que faltam porque têm que levar o filho ao médico, não têm empregados que fazem greve, etc, etc. Então, há uma conjuntura de empresas grandes que fazem isso, descentralização dos serviços, exigem mais, fica-lhes mais barato e acabam a fazer isso. O Entreposto, onde eu estava, fez isso. Eu, que era o responsável pela secção nessa altura, eu queria lhe dizer, voltando um pouco atrás, eu, passado 19 anos, substituí o chefe da secção que me admitiu nessa empresa. Portanto, houve uma evolução, as coisas correram bem, digamos assim, e nessa altura, quando eu estou na melhor das minhas fases a nível profissional, eis que a empresa decide acabar com a secção, entregando os serviços a uma outra empresa. E fui eu que cavei a minha sepultura, entregando e dando formação a toda essa gente que ia pegar naquele serviço, dizia-lhe como é que era feito informaticamente e não só, como é que aquilo tudo se engrenava, porque eles tinham que fazer exatamente do mesmo jeito que nós fazíamos, para que a empresa, o Entreposto, pudesse coordenar sempre da mesma maneira que estava habituado. Nós fazíamos assim, eles sabiam a sequência de tudo isso, não é? Então teve E acabaram por fazer isso. Teve essa função toda. Portanto, nessa altura, chegou-se uma altura que, enfim, os meus colegas foram saindo, eram indenizados, então não sei, e um dia chega e disse ao meu diretor: "Pá, hoje não, arranja lá a maneira de eu sair daqui, falo lá com a administração, se não falo eu,
eles conhecem melhor a mim do que conhecem assim. Estou cá há 30 anos, o senhor está aqui há 4 ou 5 anos, portanto eu estou à vontade para não dizer, não, falo, mas o ano quer ir embora, quero. Eu gostava de entrar no ano 2000 fora do interposto. Foi uma meta que houve. E assim foi. Eu fui ao... Quando você reformou, tinha quantos anos, Sr. Amandio? É que eu não me reformei nessa altura. Não se reformou? Não. Eu fui para o Fundo de Desemprego, com a indemnização que a empresa me deu, e no Fundo de Desemprego apresentei um projeto para receber o dinheiro todo que tinha direito para a criação do próprio emprego. Foi isso que eu fiz. E depois comprei o táxi. Essa organização, que eu também fui taxista. Perante essa situação toda, eu dou uma volta completamente à vida, pá, e compro um táxi. Pronto. Eu queria fazer alguma coisa, mas não queria ter um horário das 8 às 5, nem das 9 às 6 na casa. Queria andar à minha vontade e assim, o que é que eu faço? Espera aí, o táxi, pá, então eu vou para onde eu quiser, vou para onde eu quiser, saio a hora que quiser, entra a hora que quiser, ninguém me controla. Então foi quando decidiu aposentar-se, reformar-se, estava a trabalhar como taxista, então ter essa vida depois, tranquila, depois, exatamente, a gerir o seu tempo. Depois de taxista, eu continuei a fazer descontos para a Segurança Social e aos 69 anos é que eu me reformei mesmo. Apresentei os papéis e tal, não sei o quê, vendi o táxi, acabou-se, pronto. E pronto. Zero trabalho. E o seu contexto familiar? Poderia descrever brevemente como é que foi o contexto familiar em que cresceu? Pais, o que faziam, seus filhos, seus irmãos? Com a minha irmã, com os meus avós, que é a grande referência que eu tenho. Uma passagem menos boa, que não vamos falar muito, mas eu vivia nos Açores ainda com o meu pai, 2 anos, mas aí as coisas correram mal e nós regressámos todos para a terra e a vida recomeçou, sempre com o meu pai ausente e a partir de nunca mais esteve presente, pronto. E então em Lisboa começámos, era a minha irmã para um lado, eu para o outro, a minha mãe para o outro e a vida foi para a frente. E pronto, fizemos muita coisa. Tinha uma irmã? E minha irmã, sim, tenho uma irmã. E o seu percurso escolar? Onde estudou? Eu depois de sair do fim da minha terra, vim para Lisboa e comecei a estudar à noite. Comecei a estudar à noite o curso comercial. Cheguei até ao 3º ano, mas não acabei. Depois, quando vim da tropa, comecei a pensar bem, eu estava inserido num ambiente em que precisava um pouco mais, porque não dizê-lo, de cultura, de saber estar, porque a gente trabalhar numa oficina, homens a trabalhar numa oficina, a senhora não quer saber o que é. Eu saí dali, eu estou inserido no interposto, no meio de toda aquela gente, e assim, é fantástico isto aqui, eu não posso, quer dizer, apareciam-me coisas, às vezes pediam para escrever uma pequena coisa sobre quanto lá, o problema que teve aí, que resolveu, como é que eu fiz. Eu tinha que escrever, eu tinha alguma dificuldade. Era um trabalho muito mais intelectual, obviamente, Naturalmente, era preciso ler qualquer coisa, saber interpretar aquilo, e quando tínhamos dúvidas, quase... Ia ter com as pessoas mais experientes. Acontece isto assim, o que é que eu faço, como é que eu faço, como é que não faço. Comecei a ver que tinha necessidade. Então virei a página do curso comercial e virei para o liceu. E fui até ao antigo 7º ano do liceu, que é o 12º agora, que não cheguei a completar, mas quase. Cheguei lá quase. Isso em Lisboa? Morava em Lisboa nessa época? Morava em Lisboa, sim. Morava em Lisboa. No ultramar, aproveitei e andei a estudar inglês, lá com o senhor da Fazenda Pública, inglês que me deu algum traquejo, porque eu no ultramar eu tinha 22 correspondentes em inglês, é o chamado pen pal. Quer dizer, eu ali arranjei, porque eu estudava as cartas daquilo que elas me escreviam, e muito daquelas que me escreviam, eu tirava coisas para escrever às outras. Aprendeu inglês de uma forma interessante. Entre um dicionário de português-inglês, inglês-português, as cartas delas, e eu orientava-me com aquelas coisas. Portanto, depois tinha lá um piloto que estava na Força Aérea, não tinha dito ainda,
tinha lá vários pilotos, mas havia um piloto espetacular. Havia um certo entendimento entre nós e a gente gostava muito de conversar, então, e um dia dizia, olha, eu precisava disto assim, 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 assim. Mas tu estás mas é que eu não percebo pouco disto e tal, não sei o quê. Então fazes assim, quando escreveres uma carta a uma qualquer, vens cá ter comigo. Ele estava lá ao nosso lado, ele era oficial, eu não era oficial, e ia lá ao bar dos oficiais ter com ele. A gente sentava-se lá à mesa e começava, aquilo era uma risota, como deve calcular. Mas tu estás aqui com a tua altura de 2,20 m, tu és maluco e não sei o quê. Então lá corrigia aquela história toda. Essas correções feitas todos os dias valeram mais do que as explicações que eu tinha do senhor lá da fazenda, lá do professor. Portanto, a vida no Tramal também teve essas coisas engraçadas e pronto, felizmente novo. Nunca tive assim, frente a frente com os terroristas, nem coisa nenhuma. Ainda bem. Senhor Amandio, então agora nós vamos falar principalmente da infância e mais especificamente da sua juventude. Recorda se a sua família se interessava por notícias nesse período da sua vida? Falavam de notícias, ouviam notícias, liam? Na minha terra, como disse, era ficar nos fundos da Serra da Estrela, um lugar muito interior, não havia rádio, não havia jornais, ou se havia, nós não tínhamos. E as notícias na minha terra, quer isto seja uma surpresa para si ou não, era quando se ia à missa. Ok, interessante. Quando se ia à missa, era no fim da missa que os homens contratavam outros homens para trabalhar durante a semana, um dia ou dois, as que necessitavam. Era no adro da igreja que os homens contratavam outros homens para irem trabalhar para eles. E as notícias circulavam, olha, o fulano tal, quando se ouvia o sino, um toque, enfim, a maioria deles não sabe, havia um toque de sino que era que alguém tinha morrido. E então, quando se encontrava, sabes quem é que morreu? Eu ouvi o sino, mas não sei o quê. Portanto, isso eram notícias que acabam de se espalhar. Portanto, só a partir dos 10 anos, quando apareceu a televisão, eu tinha 10 anos quando apareceu a televisão. Onde vivia? Sim. Ou os seus pais adquiriram? Não. Ainda não? Não havia hipótese, nenhuma. Só quem tinha televisão era 2 ou 3 pessoas mais ricas lá da aldeia, e eram os cafés, que enchiam os cafés, que a malta ia lá beber umas cervejolas e assim, e enchiam, e nós os miúdos íamos lá para um canto, pagávamos 10 tostões para ver a televisão, porque aquilo foi francamente a maior novidade de sempre. Foi um acontecimento. Eu acho que foi muito maior do que foi a internet. Porque a internet já havia telemóveis, já havia telefones, já havia, não sei. Lá também não havia um telefone. Havia o senhor lá do café, a gente lá, olha, era para falar com a minha mãe, ou com o meu avô, não sei o quê. Eu volto a ligar às 10 horas. E ele lá fazia chegar a notícia, e a pessoa com quem nós queríamos falar estava lá às 10 horas, a gente ligava outra vez. Era assim. Depois que tiveram, então, acesso à televisão e à rádio, provavelmente, né, comentavam sobre notícias em casa? Lembra-se seus pais, os irmãos? Não, em casa não se comentava muito notícias. Então, nada eu sobre... não parava em casa, diga-se de passagem. Por exemplo, o que se passava na capital, alguma coisa de política, alguma coisa de economia, de cultura? Isso vem a acontecer e vem a falar-se um pouco nisso, mas já estava nos 17 anos, 18 anos, para isso, e já se comentava. Quando é que saíram da terra e vieram? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Portanto, esse timing entre os 13 e os 17 foi uma questão de adaptação à cidade,
porque eu não sabia o que era a cidade, não é? Não sabia o que era Lisboa, não sabia coisa nenhuma. Essa a idade entre os 13 e os 17, dos 13 para a frente, é que comecei realmente a abrir um pouco mais os olhos, a saber muito mais, a conhecer muito mais gente diferente daquelas que eu conhecia na minha terra. A gente mais evoluída, a gente já habituada à cidade, já com malandrices que a gente teve que aprender também. Então, o acesso aos meios de comunicação era mais fácil quando vieram para Lisboa, a partir dos 13 anos. Televisão, rádio, talvez jornais impressos. Os jornais impressos, nós não comprámos os jornais, mas havia uma carrinha da Câmara em Campo de Ourique, em que nós tínhamos acesso a livros, a jornais, a revistas, que não pagávamos nada. Pronto. A gente tinha que ir lá, ou podíamos ler logo ali, ou sentar no banco de jardim, e o senhor ficava com o olho em nós, não fazer a gente virar-se com a cor, mas isso aconteceu e era nessa maneira que o acesso... Lembra-se do nome de alguma dessas revistas ou jornais? Havia deixa-me cá ver, havia os jornais esportivos, que era a Gazetilha, eu já lhe conto um episódio da Gazetilha, desportiva, havia o jornal Mundo Desportivo, as jornais de esportes que a malta gostava de ver as notícias. Na juventude era mais esporte. Era mais no campo de desporto do que notícias com alguma profundidade política ou intelectual ou não sei o quê. A malta queria saber da bola. E na televisão e na rádio? Também se lembra de algum programa, de algum locutor, de algum apresentador? Na rádio, programas de rádio, deixa cá ver, eu ouvia as senhoras falar em telenovelas, radiologistas, acho que estou certo, várias novelas que havia, que as senhoras ouviam àquela hora. Muita gente parava para ouvir aquilo, conforme paravam para ver a grande novela brasileira, que era Gabriela, Caro e Canela. Portanto, essa grande novela brasileira quase que parou o país. Mas, anos atrás, era a novela da radiofónica. Radionovela. Era a radionovela. Em termos de jornais, havia o jornal A Capital, o jornal O Século, o Diário Popular, portanto eram jornais diários e jornais mas não. Na televisão havia aqueles programas que nós começávamos a ver, séries, que era filmes, o Dom Germano, o Bonanza, o Xanadu, quer dizer, vários filmes que todos nós gostávamos de ver. Talvez nessa fase ainda não estivessem tão interessados em notícias propriamente ditas, não é? Não. O senhor Amândio se recorda em qual momento da vida começou a interessar-se por notícias? Ouviu o rádio-jornal, ou assistir jornais na televisão, ou ler notícia mesmo nos jornais e nas revistas? Quando entrei para a tropa. Que idade tinha? Eu tinha 21 anos. Saí de lá aos 24. Aos 21 anos, lá na tropa, já se discutia e já se falava e já havia um entendimento mais político, mais idealista, por isto ou por aquilo. O que é que nós estávamos a fazer ali em África? Aquilo não era nosso, mas era, mas não era. Mas no fim nós estávamos ali, falavam numa guerra de mentalidades, numa guerra, falta-me agora um nome. Ideologias, talvez? Ideologia também. Nós estávamos ali para provarmos àquele povo que éramos benevolentes, nós queríamos o bem deles, e uma verdade é certa, Celena, não sei se já leu livros de gente que lá esteve, que escreveu. Eu não consigo ler um livro desses, porque vejo tanta mentira e vejo tantas coisas fantasiadas. Eu que estive lá,
não comam aquilo. E então devo-lhe dizer que houve muitas vezes que, principalmente em uma roupa no interior de Moçambique, um pouco a norte, nós chegávamos a apreender 100 e tal ditos terroristas na altura, com armamento, e não sei, aquela gente estava toda cheia de fome, não tinham comer e ninguém lá ia abastecê-los. Pegavam-se nessa gente toda, dentro daqueles caminhões da tropa, levavam para o quartel, davam-lhe de comer, e disse, agora vocês vão à vossa vida, mas deixam cá as armas todas. E não faziam mal a ninguém. Mas isso aconteceu muitas vezes. Portanto, a guerra psíquica que se pretendia em Moçambique, uns diziam, falavam nisso, era essa. A gente queria paz. Mas também, agora, em 2025, eu vejo que o que nós queríamos era que eles parassem com a guerra, como o Putin quer fazer com a Ucrânia agora. Então, foi quando o senhor Armando começou a interessar-se por notícias, sim, prestar atenção ao que acontecia na sociedade, na economia, na política. Sim, 21 ou 22 anos. E lembra qual era o meio de comunicação que utilizou para isso, que utilizavam? Era rádio, era televisão, era o jornal impresso? Era rádio. Era rádio e quando eu vim do ultramar, comecei a comprar jornais, comecei a me interessar. Também, como disse, estava no entreposto, estava lá já nos escritórios, onde se falava de muita coisa, e era conveniente estar atualizado, para não fazermos figuras de parvo, não é? Essas leituras aconteciam onde? Em casa, nos cafés? Acontecia em casa e telejornais, quando eu não perdi nenhum telejornal. Ainda hoje, e muitas vezes, gosto de me atualizar com as notícias, embora nem sempre sejam boas, mas a gente tem que saber as notícias boas e más para poder comparar. E isso, hoje, tenho bastante interesse em saber como é que vai o mundo. Pronto. Claro. E as notícias da rádio? Porque na juventude era muito comum a rádio, né? Na sua juventude, ouvir a rádio. Era um meio de comunicação que utilizavam muitas vezes? Nós lá em casa tínhamos, cá em Lisboa, tínhamos rádio, mas a minha mãe ouvia-me, a minha irmã, eu nunca parava em casa, maneira que eu não ouvia muito rádio, não é? Mas elas ouviam. O que é que elas ouviam? Só lá ouviam música genérica, não é? E o senhor Armando ouvia, porque estava ali a rádio, então ouvia aquele tipo de programação. Sim, E o cinema? Sim, o cinema eu era um fã. Ainda sou, mas hoje já não vamos ao cinema, sabe há quanto tempo? Sim. Que tipo de filmes ia? Havia tudo. Havia tudo de aventura, sei lá, românticos, sei lá. Havia os grandes artistas da altura, que era o Elvis Presley, era o Cliff Richard, era o Marlon Brando, eram nomes realmente pesos pesados do cinema. Em qualquer filme onde eles entravam era bom, a gente gostava de ver. E havia algum filme relacionado a notícias ou não? Era mais... Não, nos filmes não. Os documentários. Também, o cinema não ia abrir uma porta para dar um documentário, onde ninguém lá ia, ou quase ninguém lá ia, não é? Havia aqueles documentários próprios que era antes de começar o filme, dava um documentário, mas isso fazia parte do programa deles. A gente ia ao cinema não para ver documentários, mas sim para ver o filme. Se ele nos dava um documentário, tínhamos que comer o documentário para vermos o filme. Tá bem. Passava por aí. Tá bem. Agora, na idade adulta. Quando entrou na idade adulta, lia também jornais, já referiu isso, não é? Sim. Depois dos 18, 21 anos, sim, a tropa. E recorda-se de jornais que lia nesse período da vida? Lembro, eu gostava muito de ler diariamente um jornal que era A Capital. Era um jornal que se ia à tarde. Era sempre o jornal da tarde. Eu vinha do trabalho, passava sempre a TVE, uma senhora lá ao pé de minha casa, que me guardava sempre o jornal A Capital. Portanto, eu achava interessante a forma como
falavam das notícias, os envolvimentos e tudo isso. Era o diretor do jornal, é um senhor doutor, não sei quantos, era pai do Miguel Sousa Tavares, era o pai dele que era o diretor do jornal. Era um homem de esquerda, era um homem que tinha umas ideias que não as expressava todas muito bem, porque senão ia preso. Vivíamos ainda no regime de salazarista nessa altura, mas de qualquer modo ele conseguia fazer passar a mensagem dele e eu gostava daquilo. Pronto. Gostava do contexto? Gostava do contexto, do conteúdo do jornal. E a rádio? Também era algo que fazia parte da sua rotina? Sim, mas eu só quando estava dentro do carro é que eu ouvia rádio praticamente, porque chegava a casa, a gente acendia a televisão e a televisão estava ali, quer a gente estivesse ali a ver a televisão ou quer não tivesse, estávamos a ouvir. Se havia uma notícia ou outra mais interessante, a gente recuava um pouco e ia lá ver, mas era o grande noticiário que havia lá em casa, era a televisão. Na rádio, lembra-se de qual era a emissora que costumava ouvir no carro? Eu gostava muito de ouvir a emissora nacional, gostava de ouvir o Rádio Clube Português, que já não existe. Principalmente o Rádio Clube Português era um dos canais mais preferidos. E a televisão? A televisão, repara-se, Liliana, é que nós estamos a falar à data em que havia 4 canais. Havia um canal. Depois começou a haver 2, 1 e 2. Depois apareceu a SIC, já há uns 30 anos ou 40, não sei. E depois, mais tarde ainda, a TVI. E depois entramos na era do pay-per-view, como eles dizem, e a gente inscreve-se e tem ali 100, 200 canais. Não conseguimos ver todos de forma nenhuma, mas pronto, na altura era um que era... foi sempre para mim o telejornal mais sério, mais honesto e mais credível para mim era o Canal 1. Hoje estou muito dividido. Naquele momento, mesmo tendo as televisões privadas, sim, era a RTP e o telejornal. Portanto, confiava naquelas notícias? Sim, exatamente, confiava. Mesmo durante a ditadura? A ditadura já não tínhamos como confiar ou desconfiar. Já tínhamos que comer aquilo e pronto, porque falar da ditadura é muito difícil. É muito difícil. E o Canal 1, que era, ao fim e ao cabo, o canal do Estado, não nos davam muitas hipóteses, nem sequer dava hipóteses aos outros de sair muito daquela linhagem que eles colocavam na RTP1. Mais ou menos tinha que andar tudo à volta daquilo, senão havia problemas. Já referiu aqui vários aspectos do seu consumo de notícias ao longo da juventude e da idade adulta agora. Consegue detalhar ou perceber se o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos? Sim, mudou porque quando eu entrei no interposto e durante e depois, quer dizer, nós começamos a olhar para o mundo de uma forma diferente. Começamos a comprar jornais de uma forma, começamos a ler artigos com conteúdo mais intelectual, comprando, pelo menos, se não entendemos bem, lemos 2 vezes, como muitas vezes acontece, porque há pessoas que escrevem e o intelecto é mais alto do que eu, quando não consigo perceber logo à primeira e leio 2 vezes. Mas isso é muito bom porque a gente, quando chega a um ponto de entender isso, começamos a abrir mais a cabeça também. Começamos a compreender melhor. Bem, não, o que ele quer dizer é isto, assim e tal. E hoje é mais fácil perceber isso tudo, quer os jornais, quer uma entrevista na rádio, na televisão, aliás, na televisão. Porque, a senhora sabe, fazem uma entrevista a um indivíduo. Agora estamos em campanha eleitoral, não é? Há uma entrevista entre fulano A e fulano B, não interessa quais. Nós temos logo a seguir
4 indivíduos a quererem-nos dizer e explicar a nós o que é que eles disseram, o que é que eles querem dizer. Quer dizer, se a gente não percebeu bem o indivíduo que não sei o quê, então ouve os outros que explicam o que ele disse. É fantástico. Então, o senhor Amandio já está a falar um pouquinho do consumo de notícia nos dias de hoje, o que é interessante. Como é que consome as notícias hoje? Nos dias de hoje, quer dizer, como disse, o telejornal é muito interessante para mim. Depois, dentro do que nós ouvimos, podemos explorar outros canais para ver se há a mesma notícia, de que jeito é que a dizem, se contrariam muito ou se estão de acordo. No fundo, é comparando as notícias umas com as outras que nós acabamos de tirar uma radiografia àquilo e ver o que é que nós aceitamos melhor, o que é que nós queremos melhor, não é? Ou queremos mais. Então é mais a televisão, pelo que está a descrever, seria mais a televisão, o meio de comunicação que utiliza para se manter atualizado sobre o que se passa em Portugal, no mundo. Sim, mais é telejornal. O telejornal é fantástico nesse aspecto. E as revistas e jornais? Antes parece que tinha muito o hábito do jornal impresso, não é? E das revistas, e hoje? Hoje, de vez em quando, compro o jornal. Às vezes, antes de, eu não digo viciar, porque isto é uma palavra muito forte, no computador. O computador nós temos acesso a muita coisa. Temos mais ou menos, conforme se a gente paga não sei o quê, ou paga não sei quanto, mas online nós temos realmente uma vantagem fantástica em comprar um jornal. Ali nós temos tudo e é curioso que o computador tem outra situação que já há algum tempo ando também a comer muito daquilo. Sim, então o computador atualmente também é um veículo sem dúvida, em que se mantém atualizado. Nós vemos notícias do Trump todos os dias e se quisermos ampliar o conhecimento, como há pouco eu dizia, vamos ao YouTube. O que é que o Trump disse há 2 minutos? Ou o que é que disse ontem? Ou o que é que ele está a dizer agora? Portanto, o YouTube é, neste momento, também um meio de comunicação fantástico, não só para nos dar notícias, como também para esclarecer o que é que ele disse ontem que a gente não percebeu bem. Mas vai a canais específicos do YouTube ou só digita algo assim geral e aparecem lá vários vídeos? Como é que seleciona os vídeos que assiste no YouTube? Eu não vou à procura de nada, vou à procura de um genérico. Dentro daqueles quadradinhos todos, a gente clica naquele que lhe interessa. É também uma forma de me informar, o YouTube. Os jornais no online têm o inconveniente. Às vezes estamos a ler um artigo muito bem, às vezes 3 eles não deixam ler mais. Já assinou alguma vez online jornais? Não. E jornais impressos? Já teve assinatura alguma vez? Não tive. Tinha o hábito de comprar, como disse há pouco, mas assinaturas no online não tenho. E a rádio atualmente? Faz parte da sua rotina? Só se estiver dentro do carro. Em casa não temos rádio, mas não se ouve. No computador também não? Não. Só quando eu quero ouvir notícias dos meus amigos, do Cliff Richard, do Elvis Presley, sei lá, portanto, alguém que nos disse alguma coisa, que hoje também, uns já morreram, outros já estão velhos, já não cantam, mas deixaram cá um legado muito, muito bom. Deve ter vários canais de televisão em casa, não é? Tem. Como é que seleciona os canais que assiste, canais de notícia? Qual é aquele de eleição? O primeiro, onde liga a televisão, vai logo naquele... Qual é esse? Normalmente vou na RTP1, outras vezes vou no Correio da Manhã, mas como aquilo é só desastres, é só crimes, não é? Vou ao 3, que é, digamos, uma extensão da 1, mas são outros locutores. Assim que também vou lá muitas vezes. Portanto, eu não sou, neste momento, não estou fixado num canal. Vario um pouco. Vai mudando.
vou mudando. Referiu ainda há pouco que consome notícias também na internet, não é? Vai especificamente em sites de um veículo de comunicação específico ou vai nas redes sociais para ter acesso a essas notícias? Eu não utilizo redes sociais, mas não utilizo. Eu estou no Facebook e de vez em quando procuro um amigo ou outro, mando-lhe cumprimentos e não sei, e depois sou capaz de estar 2 meses sem lá aparecer outra vez. Portanto, não sou, como se diz cá na nossa gíria, useiro e vezeiro a utilizar o Facebook, como muita gente. Para notícias, então, menos ainda, não é? É menos ainda, sim. E no seu e-mail? Recebe notícias no seu e-mail? Tenho um e-mail. Eu recebo notícias de alguns amigos que têm o e-mail. Mas notícias de jornais, essas coisas? Não tenho, não recebo. O senhor Amandio se lembra de alguma vez ter assistido ou lido uma notícia e tenha ficado com uma forte impressão sobre aquilo, que lhe tenha feito impressão? Recorda-se de uma situação dessa? Quer dizer, a notícia que para mim teve mais impacto e foi dada pessoalmente por um colega meu no Entreposto, foi o 25 de Abril. Estávamos casados, vinhamos de Oeiras para o trabalho e eu chego ao trabalho e vejo que tudo vazio, quase ninguém. E vem um senhor ter comigo, não me recordo o nome, o Sr. Baião vem ter comigo. Então o Silva já está e tal. Silva, mas já está o quê? Então um golpe de Estado. Mas qual um golpe de Estado? Você não sabe. Então não sabe que se deu o 25 de Abril, isto assim. Epá, não sabia nada. Então você mora aonde? Eu vi, realmente hoje não havia trânsito, pá, foi uma maravilha. Cheguei aqui num instante. E foi assim que eu soube a notícia do... Claro que depois a moda começa a chegar, não é? Começa a haver um movimento tremendo. Talvez essa sua resposta esteja relacionada à pergunta que eu ia fazer logo a seguir, Diga. que se tem alguma notícia que tenha recebido, que tenha lido e que tenha mudado a sua vida. Será que foi essa de 25 de abril ou nem por isso? Não. Mudou a minha vida, que me fez pensar que eu já era um homenzinho, que tinha que ter juízo, foi quando nasceu o meu primeiro filho. Foi algo de extraordinário, pá. Pronto, quando o Pedro nasceu... Mas essa foi a notícia da sua esposa, certamente. Não foi a notícia dos meios de comunicação, não. Não, neste caso não. Neste caso fui lá na clínica e quando o doutor... Passamos à frente, me disse que tinha ali um belo rapaz e tal, não sei, e quando eu vi, essa foi a notícia que teve mais impacto, digamos assim, em mim. É natural. Enfim, mudou a vida completamente. Então agora vamos falar das notícias durante o Estado Novo. Recorda-se de órgãos de comunicação que consumia antes do 25 de abril? Antes do 25 de abril... em termos de imprensa escrita, era mais jornais desportivos e havia o tal jornal que eu já falei, que era a Capital, e o Diário Notícias também, eram jornais que se liam muito bem. Havia o jornal também, na altura ainda, que havia o jornal O Século, era um jornal também muito focado e muito puxadinho à esquerda. Era interessante também ler esse jornal. E nós, no Entreposto, lá na empresa, tínhamos esses jornais todos. Porque toda aquela gente consumia isso tudo. E a hora do almoço ia lá sorrir. Não sorripiar, não, dizia lá a secretária: bem-vindo, vou levar isto e tal. Leva e tal. E como a gente tinha 1h30 para o almoço, eu gostava da hora do almoço estar ali sossegado na paz, sem telefones a tocar, sem coisa nenhuma. Ler os jornais. Ler os jornais. Sim, okay. Então comprava jornais, mas também se servia desses jornais que estavam à disposição no seu trabalho. Da empresa, sim. Servia muito. Bem, então, durante o Estado Novo, com Salazar, com Caetano, os meios de comunicação tinham algumas particularidades, não é verdade? Confiava nos meios de comunicação dessa época, ou seja,
Tinha RTP, tinha esses jornais que comprava e que também estavam disponíveis no seu trabalho. Mas confiava nessas informações, lia. A confiança nas notícias são aquelas que mais ou menos nós nos identificamos com elas e que damos uma percentagem, isto é capaz de ser verdade. E acreditamos naquilo, ou queremos acreditar, e portanto, são notícias agradáveis, realmente estão-me aqui a dizer isto, mas tem razão, eu acho que sim, eu acho que não sei o quê. E acreditamos. Não... Então, naquele momento, durante a ditadura, tinha consciência provavelmente da censura. Sim, claro que sim, claro que sim. E mesmo assim confiava nas notícias que estavam ali. Dentro dessa perspectiva que eu disse, confiava-se. Acha que a censura influenciou a maneira como acompanhou os acontecimentos em Portugal? Tenho certeza que sim. Se não houvesse censura, havia mais sinceridade, havia mais verdade, havia mais credibilidade. Acredito que também haveria muitas mentiras, porque havendo uma imprensa livre, se é livre, toda a gente, como nós assistimos hoje, mas estamos a falar no antigamente, nós acreditamos que poderiam haver notícias que não serviam para toda a gente, ou que seriam mentira, mas como não era a imprensa livre, havia uma censura, a gente lia o que eles escreviam, tomávamos as nossas ilações sobre aquilo que achávamos que seria correto. Era também um tema de conversa, aquilo que se lia nos jornais? Sim. E gerava grandes discussões. Com colegas, com familiares, com colegas, talvez? com familiares, com pessoas com quem se conversava, mas também era necessário não nos esticarmos muito, passo o plenário, não falámos muito porque tínhamos de ter cuidado, porque nós sabíamos que ao nosso redor podia haver gente que fosse informador. Havia a PIDE, havia uma outra entidade que era a União Nacional. Toda essa gente estava conectada com o Estado e nessa perspectiva tínhamos de ter cuidado de saber com quem falávamos e muitas vezes histórias que se vieram a saber, amigos, mesmo amigo, denunciaram outros amigos, exatamente que estavam mais para o outro lado do que para o lado do amigo. E isso acarretou traições tremendas. Portanto, em conclusão, devo dizer que falava-se pouco de política, discutia-se muito pouco de política, porque era perigoso. Talvez por isso referiu os desportivos? Isso falava-se à vontade? À vontade. Mal dada a bola, falava, discutia-se. Sabe que nessa altura havia 3 situações que se discutiam muito. Era o futebol, era o fado e era a Fátima. Os 3 Fs. Portanto, tudo aquelas à volta disso não havia problema nenhum. Ninguém tinha problema. Falar de futebol, falar do fado, falar de Fátima, está tudo bem. E os assuntos relacionados à guerra colonial? Referiu que esteve no Exército. Lembra de ler notícias na Força Aérea? Lembra-se de ler notícias sobre a guerra colonial? Lembro-me. E acha que elas eram completas, fiáveis? Não eram completas da nossa parte para o outro lado, nem do outro lado para nós. Porque a guerra tem essa componente de o informa e desinforma. Portanto, não se pode acreditar nessas notícias, como não se pode acreditar hoje, 2025, nas notícias que se vêem sobre a Ucrânia, sobre a Rússia e sobre os Estados Unidos e Israel e por aí fora. A guerra, as notícias para mim não são verdade. E algum momento marcante que tenha acompanhado através dos meios de comunicação durante o Estado Novo? Lembre de momentos históricos em Portugal ou no mundo, durante o Estado Novo, ou seja, antes do 25 de abril?
Antes do 25 de Abril, situações dessas não me ocorrem, não tenho assim ideia. Por exemplo, recorda-se, o senhor Mândio era bastante novo nessa época, mas, por exemplo, a visita da Rainha de Inglaterra, que aconteceu em 57. Eu tinha 11 anos. Ainda nem estava em Lisboa, ainda estava. Ainda. E talvez, as eleições de Humberto Delgado, também a mesma coisa, ainda era bastante jovem. É bastante, mas recordo-me perfeitamente disso. Sim. Recordo-me que eu fui com o meu avô a votar e lembro do meu avô, depois de votar, vir a falar com o senhor. Não faço ideia já quem o senhor era, mas lembro perfeitamente de dizer: então nós vimos aqui só a perder tempo, a gente já sabe quem é que vai ganhar. Porque quem ganhava era sempre o Salazar e o Américo Tomás, eram sempre reeleitos, sempre reeleitos. Quando estava aqui em Lisboa, houve também a inauguração da ponte do Tejo, sim, não é? Em 66. Recorda-se de ver nos meios de comunicação? Sim, recordo-me de ver, e foi muito falado na televisão, os jornais e tudo isso. E recordo-me perfeitamente da inauguração da ponte 25 de Abril. Recordo até que diziam que como é que se chama? O momento... aquele momento que está lá depois da 25 de Abril, no lado da Almada, o Cristo Rei. O Cristo Rei falava-se na altura que ia ser o maior cinzeiro de Portugal. Que iam lá as beatas todas. Lembro de falar e dizer: aquilo é o maior cinzeiro de Portugal e tal, na brincadeira ou não, ou os contrários, digamos assim. Falavam-se mesmo, lembro de falar nisso. Outro momento que talvez se recorde seja a chegada do homem à Lua? Sim, recordo-me disso, perfeitamente isso, mas isso ainda era muito jovem. 69? Hã? 69? 69? Então, espera aí, 69 já estava em Moçambique. Mas recordo-me perfeitamente devo-lhe dizer que houve muita gente que não acreditou nisso. Uhum. O meu avô, que era um homem que até viajado, ele esteve na Argentina, correu, era um homem que... Qual era a profissão do seu avô? O meu avô era alfaiate. Era alfaiate e era músico. E então, ele, já depois de vir do ultramar, e estivemos juntos, e ele disse: mano, eu não acredito que tenham ido à Lua. Isso é impossível. Portanto, eu nunca acredito. Ele e muita gente nunca acreditou nisso. Mas foi um acontecimento fantástico neste momento. De um modo geral, o que se lembra hoje das notícias que eram divulgadas antes do 25 de abril? Como é que se lembra? Antes do 25 de Abril... ou o que se lembra? Antes do 25 de Abril, assim, notícias de impacto... já foi há 50 anos. Talvez já foi há 50 já anos. Foi, né? Já foi há 50 anos. Não me recordo, assim, de grandes acontecimentos que tenham... que eu me lembro. Pronto, naturalmente houve com certeza, mas não me lembro. Está bem. Então, agora nós vamos falar sobre aquilo que aconteceu depois do 25 de abril. Referiu há pouco que estava no entreposto, né, no seu Sim. local de trabalho, quando recebeu a notícia Foi. do 25 de abril. Provavelmente quis saber mais sobre o que estava a acontecer. Recorda-se se recorreu a meios de comunicação? Sim, nessa altura nós tínhamos lá um rádio, ligámos ao rádio, depois começam a chegar pessoas, começam a dar informações, depois houve ordens da administração para sairmos do entreposto, vimos para casa e para no outro dia íamos trabalhar, porque não sabíamos bem o que é que ia acontecer. Claro, quando chegámos a casa havia a rádio, a televisão, estava em cima dos acontecimentos, e isso foi assim um abanão de cabeça muito grande para toda a gente. Eu acho que os neurónios todos trabalharam a 100% para tentar entender o que é que estava a acontecer e o que é que ia acontecer a seguir, porque nós estávamos habituados há 42 anos a ser assim. E depois, de repente, há uma explosão, que é o 25 de Abril,
Sim, e agora o que é que vai acontecer? Se o Salazar morre, se o Caetano morre, se não sei quem é que nos governa, não sei quem. Então, nesse turbilhão de acontecimentos que o senhor Amândio estava certamente a tentar acompanhar, os meios de comunicação tiveram um papel relevante? Muito relevante mesmo. E depois, repare, isto dá-se num dia, no outro dia toda a imprensa, todos os jornais estavam cheios de notícias, uns de uma maneira, nós tentávamos ler tudo. Comprou jornais? Comprei jornais, comprei. Tentámos ler, tentámos ouvir a televisão, depois aquilo, se não chegava, íamos ao jornal a ver se sabia o que é que havia mais. E lembra qual jornal era? Que jornal impresso? Era o Diário Notícias. Foi lá, comprou esse especificamente? Sim, o Diário Notícias era um dos jornais, porque se fosse outro qualquer também ia falar daquilo, porque todos falaram, não houve nenhum que ficasse de fora. Foi realmente fantástico o 25 de Abril. Lembra de algum acontecimento a seguir ao 25 de Abril que tenha lhe marcado e que tenha acompanhado pelos meios de comunicação? Surgiram várias mudanças, várias evoluções. Lembra de alguma especificamente? Assim, especificamente nesse campo que está a perguntar, não sei. Mas lembro, por exemplo, as pessoas passaram a ser mais simpáticas, passaram a ter um comportamento diferente. A nível de condução, as pessoas faziam sinal para ultrapassar, a pessoa da frente muitas vezes encostava e dava passagem. E isso foi uma coisa que me ficou gravado, porque eu fiz uma curta viagem, não sei aonde, e eu dei sinal, não é? E o senhor da frente fez assim, e mandou-me avançar. Assim, pá, o que é que se passa aqui? A sociedade mudou? A sociedade mudou mesmo, Celiana, não tenho dúvidas. A nível social, a nível comportamental, foi fantástico. Não sei se isto responde à pergunta, mas este campo foi muito importante. Foi muito importante. E usava mais jornais, mais revistas, mais rádio, mais televisão, ou tudo, para se informar sobre os acontecimentos do 25? Mais televisão, porque a televisão tem um poder tremendo, porque dá a imagem, dá o comentário, dá não sei o quê. O jornal pode ser mais extensivo na explicação, mas não dá as imagens como a televisão dá. Portanto, a televisão é sempre um meio fantástico de comunicar. A seguir ao 25 de Abril, teve consciência que existiam várias lutas ideológicas, partidos políticos, diversas franjas da sociedade que estavam ali num turbilhão, como o senhor Amândio referiu. Nessa altura nasceram não sei quantos partidos políticos. Uns já ficaram para o caminho, outros ainda se mantêm, mas era uma guerra tremenda. E é uma coisa que também é muito interessante, que nessa altura apareceram canções de intervenção que não eram permitidas cantá-las, divulgá-las. Depois era a televisão, era a rádio, eram espetáculos que davam concertos, começaram a fazer concertos dessas canções todas. Canções realmente muito engraçadas, de vez em quando se ouve alguma. Mas foi realmente uma explosão também na música que se deu pela liberdade que nessa altura passou a haver em falar-se, em cantar-se, em entrevistas que se davam. E isso também era percebido nos meios de comunicação. Sim, completamente, sim. E era divulgado, e era comentado. Foi muito bom. Lembra-se de alguma coisa que tenha acontecido com o Jornal República, com a Rádio Renascença, depois do 25 de Abril? A Rádio Renascença ainda existe hoje. Foi sempre uma rádio muito forte, uma rádio ligada à Igreja, mas não tenho noção de ter acontecido algo assim de importante ou de grande impacto social. Sei que foi sempre um meio forte de comunicação, de transmissão de notícias e não só. Tinha como locutor o grande António Sala, que era o diretor da Rádio Renascença, fui durante muitos anos, e ele era muito bom, era muito bonito, mas não me lembro nada assim de especial.
Há pouco estávamos a falar sobre a confiabilidade das notícias antes do 25 de abril. Se eram confiáveis, se não eram. O senhor Amandi fez aqui um comentário sobre isso. E a seguir ao 25 de abril? Passou a confiar mais ou menos nas notícias? Pois, aí havia sempre conflitos, e houve sempre conflitos, e houve realmente, conforme antes havia o conflito de eu desejar aquilo ou pensar daquela maneira e o outro era contrário, dizer que não, senhor, não. Depois passou a haver a mesma coisa. Só que nessa altura já se discutia livremente. E antes não se discutia. Quem é que tinha razão? Isto muitas vezes as razões ficam para quem pensa que as tem e às vezes não tem. Mas já se discutiam. Isso é que era importante. Ou seja, poderia discordar de uma notícia? Exatamente. Discordava-se e tentava-se avaliar onde é que estava a verdade. Pronto. Houve algum órgão de comunicação, algum meio de comunicação que tenha passado a ser de maior confiança depois do 25 de abril? Teve alguma diferença entre o antes e o depois nos seus hábitos de consumo? Teve. Portanto, a rádio, por exemplo, a Rádio Nascença e o Rádio Clube Português sempre foram canais de rádio muito interessantes e muito confiáveis. Por exemplo, o Rádio Clube Português foi um dos rádios que deu notícias ao mundo que tinha havido o golpe do 25 de Abril. E foi lá no Rádio Clube Português que foi cantada uma canção, e depois do adeus, não sei se conhece a canção, quando essa canção foi passada no Rádio Clube Português, esse foi a ordem, o toque de ordem para que os militares saíssem dos quartéis para invadir o quartel do Carmo, para tomarem conta do país. Foi no Rádio Clube Português que isso aconteceu. E depois do adeus cantado pelo... Agora. Como é que chama ele? Na televisão. Espera aí. Foi um momento importante, não é? Eu não consigo ajudá-lo. Peço desculpas. Pronto, fica assim. Mas pronto, fica assim. E notícias sobre a descolonização? Lembra de ter acompanhado nos meios de comunicação? Lembro-me e pelo facto de lá passar 3 anos, também eu me revoltei um pouco com isso no meu interior, nas conversas minhas com amigos, porque Portugal, sendo tão pequeno, ficou tão prejudicado com a descolonização, que isso chocou-nos a nós como militares que lá passámos tantos anos, e milhares de homens que passaram por aquilo. Repara, em Moçambique nós fizemos a Cabora Bassa, a maior barragem a nível africano é aquela que está em Moçambique, construída por portugueses. Ficou lá e nada de troca. Havia dívidas de Moçambique a Portugal, não sei o quê. Quer dizer, Portugal perdoou as dívidas todas, deixou lá o Cabora Bassa e tudo isso foi só prejuízo, porque os homens que negociaram a descolonização, quer com Moçambique, quer com Angola, a Guiné, já não falo muito porque a Guiné também era e continua a ser um país pobre. De maneira que isso foi assim um bocado revoltante, porque aquilo havia lá muito. E acompanhou essas notícias também pelos meios de comunicação. Sim, meios de comunicação. Lembra-se de notícias sobre os retornados, por exemplo? Lembro, claro. Eu senti até na pele familiares meus que vieram de lá, com a mão à frente ou de atrás. Portanto, histórias de retornados são muitas. E conheci muita gente. E leu notícias nos jornais, viu na televisão? Acompanhou, não é? Sim, eu li notícias jornais, convivi com eles, soube muitas histórias. Entre essas histórias todas havia um moço que estava lá, que veio, mas ia lá, ele ia e vinha, porque ele levava dinheiro português e chegava lá, comprava ouro
Ouro ele trazia com facilidade. Outra coisa, se ele trouxesse um conjunto de máquinas de filmar, não sei, não deixavam passar. Ouro, ou vinha na pulseira, ou vinha no pé, ou vinha não sei. E comprava barato lá, e cá o ouro foi sempre muito alto. Ele fazia contrabando, era retornado. Então, com o estatuto de retornado, ele ia e vinha com facilidade. Portanto, há um aproveitamento sempre de qualquer coisa. Boa ou má, mas há sempre um aproveitamento. Sempre tudo. Sempre. E outros momentos, por exemplo, a adesão de Portugal à comunidade europeia, lembra-se de ver... Lembro-me de 86, o Mário os meios Soares. de comunicação? Sim, o Dr. Mário Soares foi o grande obreiro. Qual era o meio de comunicação que se recorda de ter acompanhado esse acontecimento especificamente? Foi a televisão. Sim, a televisão. Os jornais eram paragonas de jornais que enchiam todos os dias, que aquele senhor, Dr. Mário Soares, andava a fazer para conseguir. Claro que isto deixou-nos a nós, portugueses, todos era um alerta assim, e agora o que é que vai? Se a gente entrar, o que é que acontece? O que é que não acontece? Não sei. Depois de entrarmos, depois começámos a ver que um euro não era um escudo e a malta que gastava euros como gastava escudos, começámos a ver ao fim de mês, só o dia 15 já não tem dinheiro. Porque muita gente não se apercebia, e eu digo-lhe isto com conhecimento de causa. Como sabe, eu tive um táxi e a malta pagava-me, quer dizer, dava, por exemplo, uma corrida dava 4 ou 5 euros, davam 7 euros, porque se davam quase o dobro. E eu ficava aqui, tudo bem, pronto, deixa vir. Era o seu trabalho? Não? Era o meu trabalho. Mas verifiquei isso. Quer dizer, muita gente demorou algum tempo a ter consciência que aquilo não eram escudos. 1 euro era 200 escudos, não era um escudo. Aquelas máquinas de conversão, não é? Entre escudos e euro. Pequenina, sim, não lembro sim. Mas muita gente não se apercebeu logo disso. E a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia? Lembra de ver especificamente esse dia de assinatura? Não me lembro. Na televisão ou ter acompanhado na rádio? Não lembro normalmente de quando isso aconteceu, quando se deu mesmo a adesão, em 86, e depois 86, depois é 99. Começa a haver, 99, 2000, começa a haver, começam os euros a circular, os euros e os escudos, andava tudo, não dá mal de se habituar a tudo isso, que foi um bocadinho confuso, mas pronto, quando é dinheiro a gente começa a conhecer rapidamente. Tem que se esforçar para se adaptar rapidamente, né? Também alguma lembrança, alguma memória a respeito de acontecimentos históricos fora de Portugal, nesse período, década de 80, de 90, do século passado? Por exemplo, a Guerra do Golfo foi muito televisionada. Recorda-se de ver notícias sobre isso? Lembro perfeitamente, porque nós até brincávamos com isso. Agora vê-se a guerra em direto, porque víamos o pivô da RTP1, na altura o José Santos, que estava lá a trabalhar. Eu fazia a reportagem de lá e via-se as explosões, que ele até se assustava com o ruído que aquilo provoca, não é? Então a gente dizia, isto agora vê-se a guerra em direto, é fantástico. Portanto, lembro-me muito bem da Guerra do Golfo. Talvez se recorde também da queda do Muro de Berlim? Sim, isso foi bastante noticiado. Isso foi em 75. 89? Foi em 89. A queda do Muro de Berlim, sim, em 89. 89 é tanto houve. Talvez sim, porque não é por aí. É que eu recordo-me, nós estávamos em Londres, lá em férias, e lembro-me que havia alguém que dizia que estavam a datar o muro de Berlim abaixo e não sei o quê, e havia alguém que já a vender pedras do muro de Berlim. Lembro-me disto. Isto em 75.
porque já se falavam a queda do mundo de Berlim, a queda do mundo de Berlim, porque era uma coisa, era um grande objetivo da República Democrática Alemã, derrubar aquilo, e nessa altura já lembro que já estavam a derrubar aos pouquinhos, então. Aproveitar-se uma coisa que não tinha acontecido. E também o fim da União Soviética, que aconteceu em 91, Sim, a independência de Timor-Leste, em 99, sim, claro, também se recorda? Claro que são 11 de setembro. São coisas que nós não nos esquecemos, porque as imagens foram tão intensas e tão demonstrativas de tudo quanto aconteceu, que é difícil a gente esquecer-se de todas essas imagens. Uma imagem que jamais esqueça quem a viu, penso eu, é aquele jornalista, salvo espanhol ou peruano, que consegue esconder-se no cemitério de Timor-Leste e consegue ver os indonésios a matar uma quantidade de gente dentro do cemitério. Isso é das coisas que impressiona. É das coisas que impressiona. E ele consegue esconder-se, consegue sair cá para fora e consegue dar a conhecer ao mundo o que foi a mortandade que os indonésios provocaram lá nos timorenses. Lembro-se, senhor, lembro muito bem disso. E a comunicação social, acha que teve um papel relevante nesse contexto? Sim, teve, porque, repare, Portugal tinha muita gente em Timor, tínhamos tropas, nessa altura já não tínhamos, mas havia lá gente portuguesa em Timor e, portanto, socialmente foram prejudicadas, claro. Na mudança de século, também falou-se muito sobre isso, os meios de comunicação. Recorda, senhora Amândia, de ver qualquer coisa sobre quando mudamos de um século para o outro? Sim, isso foi fantástico também, tanto alvoroço que houve, os computadores, por exemplo. Toda a gente pensava, até os grandes informáticos, isto eu saí do entreposto na altura, no fim mesmo de 99. Eu entrei no dia 1 de janeiro do ano 2000, fora do entreposto. Eu fui ao jantar do entreposto, jantar de Natal, do Ano Novo, ou não sei o quê. Eu aproveitei para me despedir do pessoal todo, para vou-me embora. Despedi-me daquela gente toda e lembro, nos últimos dias de 99, aquela empresa e outras tiveram lá informáticos de prevenção para ver qual o comportamento dos computadores, porque toda a gente dizia, isto é capaz de haver aqui um descalabro qualquer, nós temos de ter cuidado com isto, há que fazer backups, como eles diziam. Presenciou isso lá no seu trabalho, mas mesmo. também acompanhou nos meios de comunicação? Sim, porque aquilo não era um mal que podia acontecer só ao entreposto, era genericamente, e então havia um pavor, digamos assim, de toda a gente, que aquilo viesse, digamos, a ter um comportamento que podia desfazer muita coisa. E as pessoas sofreram com isso. Depois acontece, aquilo passa no outro dia e tal, afinal não aconteceu nada. Isto tem máquinas inteligentes, não aconteceu nada. Pronto. Mas isto, Celiana, no entreposto houve um pavor de que isso acontecesse. É assim. Foi realmente um acontecimento. A passagem de 99 para 2000, a passagem do século, foi algo que preocupou neste campo profissional e muita gente mesmo. Da sua vida, qual foi o meio de comunicação que mais o marcou? Os jornais e revistas, rádio, televisão, internet, o que diria? A televisão, definitivamente. Porque é o meio mais poderoso de comunicar, é a televisão, para mim. A última grande acontecimento foi realmente a internet, que não tem assim muitos anos e que nos surpreende com as notícias que nós conseguimos encontrar. Foi o telemóvel, o smartphone, por acaso chamam-lhe smartphone, eu chamei, aprendi alguma coisa de inglês, eu chamava-lhe o Wiser Phone, porque na realidade aquilo sabe tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia, lá do meu filho acontece isso muitas vezes. Quando eu digo isto ou aquilo, não tens a ser, tenho, ele vai ao smartphone a ver. Então estou certo ou estou errado?
Portanto, o smartphone, a internet, ao fim e ao cabo estamos a falar da internet, consegue saber tudo na hora e a tempo e horas, e, portanto, em qualquer Mas altura. dentre todos, elege a televisão. Sim, elege a televisão. Sim. As notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão da realidade? Sim. As notícias, exatamente porque serem notícias, dão-nos conhecimento daquilo que está a acontecer. Isso amplia o nosso conhecimento e acho que sim, influencia muito. E acha que os meios de comunicação afetaram a maneira como se recorda dos acontecimentos? Repita lá. A maneira como se recorda dos acontecimentos é influenciado pelos meios de comunicação? Porque nós às vezes recordamos uma coisa e já não está tão clara quando a notícia que vemos agora está. A notícia que nos dão agora está clarinha e a que nós temos já está um bocadinho obscura. Então vai-nos ampliar e vai-nos ajudar a compreender melhor. O senhor Amândio acha que as notícias são importantes? Muito importante. Porque estarmos atualizados com o que está a acontecer, quer seja em Portugal, quer seja no mundo, se temos interesse em saber o que é que está a passar, as notícias são muito importantes. E na sua opinião, em que as pessoas e a sociedade se beneficiam com as notícias? Passam a saber com o que é que podem contar em muitos casos. Por exemplo, uma notícia que nós vemos com muito agrado é quando dizem que a gasolina e o gasóleo vai baixar. Ora bem, isso é um comportamento que nós temos, esperei amanhã, em vez de meter 20 euros, meter 40. Portanto, influencia. Este é um caso minúsculo em que nos afeta o comportamento. E desinformação? Já ouviu falar de desinformação, aquilo que a gente chama de fake news? Pois. Os fake news e essa informação, que é a tal informação que eu digo que na guerra não se deve acreditar em coisa nenhuma, nem nas que pensamos que é boa, nem nas que pensamos que são falsas. De qualquer maneira, nós temos que ouvir as notícias que nos dão e tentarmos entender o que é que está aqui de bom, o que é que está de mau, comparar com outras notícias que vêm do outro lado para fazerem valer aquelas, não sei, é um bocadinho confuso, cada pessoa tem o seu entendimento em relação a isso, não é? Acha que as redes sociais ajudam a disseminar as desinformações? As redes sociais Deviam existir, porque como nós sabemos, as redes sociais, há casos em que só servem para complicar a vida a algumas pessoas, servem para complicar o entendimento entre as pessoas, para dizer mal, não devia existir. Acha que houve mudanças entre o que é noticiado agora e o que era no passado? As notícias hoje, agora, como disse, são sempre mais amplas e mais informação, muita informação, porque às vezes é difícil de armazenar e gerir toda a informação. Se nós vimos um telejornal do início ao fim, quer dizer, é tanta coisa que nos foi mostrada e nos foi dita, que depois daquele telejornal todo, às vezes temos dificuldade em reportar. Se a gente tivesse a fazer um reportário, o que é que ouviu, não conseguia, de algum jeito, fazer um reportário completo. Seria essa grande diferença, por exemplo, da sua geração e da geração de agora? Porque antigamente as notícias eram mais curtas, eram menores e nós pensávamos mais naquilo. Se fosse boa, era bom, a gente pensava naquilo. Se fosse má, aquilo consumíamos um pouco e não sei o quê. Hoje é tanta informação que nós queremos guardar as melhores, as recordações do telejornal que a gente viu. Olha, aconteceu uma coisa boa assim, 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 assim. Porque há coisas que são todos os dias, um acidente disto ou daquilo, não sei o quê, que houve 3 mortes, houve 4 mortes, não sei o quê.
É todos os dias. Vê isso como positivo ou negativo? É negativo. O excesso de informação. É negativo. É muita informação, muita desgraça junta para ser transmitida todos os dias. Como é que vê os jovens a interagirem com as notícias hoje? A neta, por exemplo? Ou o filho? Não tem tempo para isso. A juventude, eu diria, eu atrevi-me a dizer que até aos 15, 16 anos não tem tempo para isso. Não ligam, por exemplo, não ligam. Estão lá com o smartphone ou com a... Como é que chama aquela? Tablet. Há tanta coisa para ver, né, nessas pequenas coisas que não vê. Se vê a televisão, não vê notícias. Não vê. A idade com 12 anos está bem. Não liga ninguém. O senhor Amândio confia no jornalismo e nos jornalistas? Alguns, porque os jornalistas, embora muitas vezes não consigam ser isentos politicamente ou desportivamente, seja lá o que for, não conseguem ser sempre isentos. Então, são tendenciosos. É normal, mas isso é normal. Eu um dia tive uma conversa com um senhor no táxi, que era jornalista do Record, jornal desportivo, que eu de vez em quando leio. E então, disse, eu tinha lá o jornal ao meu lado. Você também lê esta coisa e tal, não sei. De vez em quando leio e tal, não sei o quê. Estou farto disto e tal, não sei. Mas você também lê. Eu não, eu trabalho lá. Ainda bem que o senhor trabalha lá, porque é uma coisa que eu sempre desejei ter aqui, um cliente que fosse jornalista desportivo. Fala comigo e não sei o quê. Mas eu envio tudo disponível. E disse, espera aí, eu não vou dizer bem dos jornalistas. Diga o que quiser, não tenho problemas. Como é que vocês, jornalistas desportivos, conseguem preencher este jornal todo a dizer tanta mentira, tanta coisa, tanto não sei o quê? E olha para mim, sabe, você tem muita razão. Mas o meu pânico é quando o meu diretor da redação me diz assim: Zé, tens aqui 2 páginas para preencher sobre o Sporting. Eu não sei o que é que quer dizer sobre o Sporting. Então o que é que eu faço? Eu faço o que os indivíduos da Gazetilha Desportiva há 40 anos faziam. O jornalista dizia, o fulano tal assim, magoou-se no tornozelo, não sei o que, não sabe se amanhã pode treinar. No outro dia, o outro está melhor. Levava uma semana inteira a falar do indivíduo que tinha tido uma pequena lesão. Eles fazem quase a mesma coisa. Falam isto hoje, falam disto amanhã. A gente tem que preencher o jornal, dizia para mim, a gente tem que preencher isto tudo. E o pânico é quando dizem, tens que preencher isto, ou sobre o Benfica, ou sobre o Porto, tens que preencher 2 páginas. Então eu entrava em pânico. Eu fartei-me de rir com aquilo. O que nós estamos a falar aqui... Não sabia que aquilo era assim, mas enfim. O que o senhor Amândio está a falar aqui é a relação de confiança que tem com os meios de comunicação, nesse caso desportivo, assim, serviu de exemplo, mas isso também serve para os demais meios de comunicação? Serve, certeza absoluta que serve. Porque em política, como é que é possível dizer tanta coisa de política quando os políticos só falam de vez em quando da televisão? E eles enchem jornais. Essa relação de confiança ou da falta de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo com relação aos meios de comunicação? Eu acho mesmo. Porque se antigamente não falavam porque não podiam falar, hoje falam mais. Portanto, a relação de confiança, pronto, quando eles dizem bem do Benfica, acho que estão certos. Há vantagens em acompanhar vários meios de comunicação ao mesmo tempo? Vai para vai para outro? Sim. Que vantagens apontaria? A vantagem é contrastes que por vezes existe, porque em tudo na vida há sempre os contrários, é na religião, é na política, é no desporto, há sempre os contrários. E então a gente, ao ouvir os contrários, também aprendemos alguma coisa e às vezes, em algumas situações, também têm razão. Portanto, é bom ouvir as 2 partes.
Viveu em diferentes contextos geográficos, né? Nasceu numa pequena terra, depois veio para Lisboa, passou um período também nos Açores, Moçambique, não é que referiu. Acha que esses diferentes contextos geográficos, sociais, é diferente consumir notícias em cada um deles? Consegue notar diferenças? É porque, repara, em Lisboa temos notícias a toda a hora. No norte de Moçambique só tínhamos as notícias do rádio, que era o homem do rádio que nos dava conhecimento disto ou daquilo, porque só ele tinha rádio, que era o homem que recebia os rádios e tudo isso. Nos Açores também quase não havia também comunicação, também era miúdo ainda, tinha 8 anos, portanto na minha terra já deu a única comunicação, era o telégrafo, já falámos nele, aquele senhor lembra-se, e de resto não mais nada de especial. Como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude até os dias de hoje? Eu vejo com grande admiração, porque o jornalismo hoje é mais científico do que empírico, não é? Daí que há mais conteúdo, há melhor conteúdo, há mais intelecto no que se escreve hoje, independentemente da área em que se estiver a trabalhar, mas já está muito melhor e vai melhorar. Há uma tendência para isso. Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade, mais ou menos do que no passado? Se é que cumpre esse papel? Eu acho mais, porque exatamente porque forma e informa todo o povo português que tiver interesse em saber. Se tiver interesse em saber, há muito conhecimento para adquirir, não é? Se quiserem. Então é melhor. De informação, não é? Então é melhor. Agora, para a gente finalizar, o senhor Armando gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o modo como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Não vejo como, do momento, isso é uma área que os jornalistas têm que pensar como é que nós vamos dar notícia da melhor maneira, ou com mais impacto, ou mais cientificamente. Não tenho noção do que é que se pode fazer mais para dar mais. Isso cabe-lhe a si.